Estamos de volta, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí. Sapatinho voltou e fez o dever de casa. Recuperei todos os meus itens, estou aqui com o item, com o cantinho aqui recuperado, né? E agora a gente já pode dar seguimento a essa rota. A gente chegar de uma vez lá no outro canto. Eu aqui, enquanto eu fazia o dever de casa, encontrei um Haltik, que é um dos iniciais aqui pra capturar. Eu pensei em capturar, mas não quis enrolar, né? Em outro momento eu tento capturar aí a galera toda. E enquanto eu começo esta batalha aqui, eu vou avisando vocês das formas de ajudar o canal, além do like e da inscrição, galera. Tem formas pagas e gratuitas. LivePix, ser membro e ser sub na Twitch são as formas pagas. Formas gratuitas, se tu é cliente Amazon Prime, tu tem sub gratuito pela Twitch. Outras 4 maneiras de me ajudar gratuitamente é... Deixa eu ver, ele é cristal e raio, né? Aqui vai ser ruim pro... Vou dar dano no Scant aqui, pra finalizar pelo menos um. 4 links: Mercado Livre, da Shopee, da Amazon e da Nuvem. Se tu for comprar um jogo digital, clica no link da Nuvem e faça boas compras. Se tu for comprar qualquer tralha na Amazon e na Shopee, clica no meu link e vai fazer suas compras. E assim por diante, galera. Vocês estão... Nossa, que pegou pesado com a Ouroboros, hein, aqui. Enfim, também nós temos aqui, então, é uma forma de se ajudar, né? Entrando no nosso canal do Discord, porque lá eu trago todas as promoções dos jogos relacionados. Também trago anúncios, avisos, novidades e muito mais, né, galera? A gente também conversa, troca troca outros jogos também, informações, etc, rapaziada. Façam parte, valeu. Aqui também é um doublezinho, né? Aqui eu imaginei que o Ouroboros fosse perder, mas é um risco que eu quis tomar, né? Porque o Shaolan, ele é do tipo mental também. Ou não era do tipo mental, achei que fosse. Acabei perdendo a Ouroboros à toa. Eu queria que o Ink atacasse o Gasma, né? Esse foi o problema. Aqui é isso aí. Animação, hein? A formiga se transformando em Dragon. Ah, agora... Ai, quase foi de base o Rake. Que perigo, cara. Já perdi um e quase perdi 2. Seguir assim. Até ficar bem complicado. Ixi, se ela desapareceu é porque ela devia ser uma Belsoto infiltrada. Ó. Olha quantos itens assim eu não deixei pra trás, né? Quantos eu não devo ter deixado pra trás. Cara, essas interações aí com o NPC eu nem leio, né? Eita, aí, ó, um novo. Acho que eu já bati numa corujinha, deve ser a devolução do Olli. Ou é Olri. Caramba, agora tudo faz sentido. É Barn e All. E ele é She e ele é He. Caralho! Born-She e All-He. Meu Deus! Agora tudo faz sentido. E aqui vezes 4. E aqui eu só vou sacrificar o Rakan mesmo, foda-se. Devia ter sacado a Barnish.
Não sei se seria o suficiente pra nocautear, talvez. Não. Agora aqui, o que será que o Olri é? Ah, ele deve ser lutador e voador, enquanto a Balance é mental e voador. Ah. Cara. Loucura, já vou ter que usar o meu item agora, já na segunda batalha. Metade da HP? Ixi, não. Um tercinho ou um quarto até, né? Nossa, eles têm 4 Tentens. Ixi, hit kill. Boa. Não tem mais 4, né? Agora tem 2. Deve ser o primeiro estágio evolutivo desses dois aí. Imagino que seja. Ah, vai dizer que quando... Porra, quando o ataque não acerta ninguém... Ah, não. Foi a mesmíssima coisa. Aqui eu fui escamado, né? Será que voador é... Voador é... resiste a... coisa? Pedra? Ou será que é mental? Aê, consegui. Consegui derrotar. Que é de Osgário? É. E é isso. O bicho é rápido, ó. Cara, que dano que eu tomei nessa batalha, cara. Aê. Setentei. E aqui agora é colocar o item, né? Dá um que... Tá bom. E aqui em quem que eu vou querer pôr? 67, 69, 67. Cara. Recuperar geral. Cara, eu vou terminar esse jogo e não vou conseguir um Shine, né? Que loucura. Loucura não, né? Meu padrão. Em Nexomon Extinction eu consegui no final da jornada, assim, tipo, muito nos últimos episódios, assim. Não fazia nem sentido eu trocar meu time pra ficar com o Shine, né? E Coromon, se a gente for levar em consideração Shine mesmo, Coromon tem três cores, né? A cor básica, a cor potente e a cor perfeita. A perfeita seria o equivalente ao Shine, né? Já que é mais difícil de conseguir. Nossa, né? Nível 90, cara. Levando isso em consideração, então eu também não consegui... Coromon, não consegui nenhum Shine, né? Não consegui nenhum perfeito na natureza. Eu consegui depois, farmando lá com todos os itens e depois pondo ele pra melhorar, né? Em Coromon tu consegue melhorar o IV pra ele ficar perfeito. E aí muda de cor, né? E foi da única forma que eu consegui. Então não foi por meios naturais, né?
Aí de resto eu não joguei nenhum jogo que tem um Shines, a não ser as primeiras lá, que era Pokémon e Pokémon MMO, né? As primeiras séries do canal. Cara, é que não foi difícil, né? Apesar do level muito alto, um só Tentem contra dois, assim, é... Olha aí, ó, falando nele. Agora, será que ele tem um ataque alto? Porque a Barnish é um dos especiais ataques mais altos do jogo. E ele é meio como se fosse o oposto, né? Aqui eu volto pra lá, não vou fazer isso agora. Vamos lá, tomara que nessa próxima área tenha um Tempório, né? Lá. Esse carinha aqui, ele é... Acho que ele é normal e mental. E essa aqui tem cara de ser mental e alguma coisa. Agora, se é mental e fogo, o que que é, eu não sei. É, e o mental não é fraco contra mental. Aqui o Gasma, o próximo, vai dar super efetivo em ambos, né? Eu já posso até usar um surto psíquico. Cara, na verdade, cara, vou garantir. Eu acho que vai ficar com pouca vida e não precisava usar um surto psíquico nele. Mas eu vou garantir a derrota, né? Ai! Tacado na Sambi, né? É, F-Gasma. Caramba, olha esse golpe. Esse golpe deve ser muito foda, né? A animação dessa não vai ser um golpezinho qualquer, né? E aqui eu tô pela prioridade, tá? Prioridade... Próximo dojo é mental, né? Do tipo mental, cara. Vai ser muita vantagem pro meu Tortinite e meu Gasma. Fala, Z Gamer. Como é que tá, meu querido? Tentem vale a pena? É melhor que Pokémon? Cara, depende. Pokémon, hoje em dia, pra comprar do zero... eu não sei como é que vai estar Ventos e Ondas, mas Legends ZA tu pode considerar melhor, tá? Scarlet Violet, Sword and Shield, Ultra Sun Moon, eu acho pior, tá ligado? Eu acho pior que Tentem. Agora Pokémon XY eu acho melhor que Tentem. A questão é que nós estamos em 2026, né? Jogar Pokémon hoje em dia é ter um Nintendo Switch, provavelmente o Nintendo Switch 2 pra ter o jogo mais atual, né? Quando lançar o Ventos e Ondas. E tipo assim, R$400 o jogo. Então, cara, Tentem tá custando... nem sei quanto é que Tentem tá custando. Eu paguei R$60 no Tentem. Então, atualmente, 2026, pelo cenário atual, Tentem. Tentem é melhor, entendeu? Cara, vou focar em um só aqui. Nesse aqui. Vou focar em um só. Ó, Z Gamer. Eu quero jogar no meu Xbox, porém, além de comprar o jogo, porque está no desconto por R$50, porém tem que pagar Game Pass para jogar online. Cara... Então, né, o problema dos consoles é esse. Eu não sei se tu consegue jogar o Tentem offline.
Porque ele é tipo um MMO, né? Agora eu não tenho certeza disso. Mas o Pokémon que tu jogaria não seria no Nintendo Switch, né? Porque o Nintendo Switch pra tu jogar online também precisa, apesar de Pokémon tu poder jogar offline. Também precisa pagar o Nintendo pra poder jogar online, qualquer jogo, né? Qualquer console assim, PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch. Tem que pagar pra poder jogar online. Eu acho isso um absurdo, né? Eu acho isso um absurdo. Mas enfim. Tu no computador hoje, tu no Xbox não jogaria Pokémon, né? Tu jogaria Pokémon por emulador em celular ou por computador. Aí dependendo do que tu procura como jogo de Pokémon e tem um computador ou um celular pra jogar, aí talvez o Pokémon atinja mais o teu... O que tu procura, né? Agora, se tu tá só com o Xbox e só tem a opção de Tentem, cara, de Monster Theming, de jogos estilo Pokémon, Tentem com certeza vai ser a tua melhor opção. Parece que não é possível jogar offline nesse jogo. Aí é triste. Aí é triste. Porque aí se tu quiser jogar outros jogos, talvez hajam outras opções. Cara, aqui... Eu gosto muito de Pokémon, porém acredito que jogos como Nexomon Station e Palworld fizeram melhor em alguns aspectos. Concordo plenamente, Z-Gamer, concordo plenamente contigo. Vários jogos fazem melhor Pokémon hoje em dia. A não ser que Ondas e Ventos surpreenda muito, né? O que eu não acho que vai fazer. Então, cara... Ark, Palworld, Tentem... Monster Hunter Stories, né? Cara... Alguns jogos mais antigos também, assim, tipo até World of Final Fantasy, Dragon Quest Treasure, Dragon Quest Monsters. São jogos bons, entendeu? Cara, ô Z-Gamer, se tu quiser saber mais jogos, mais opções, entra lá no canal do Discord. Eu, semana passada, falei um monte de jogos lá pra um outro cara que perguntou de alguma opção pra Pokémon, né? Acho que não foi tu, né, Z-Gamer? Não foi tu, né? Perguntou semana passada. Porque, cara, assim, ó... tem muita opção de jogos estilo Pokémon. Muita opção. Entendeu? Nexomon, Evocreo... cara... Tipo, sei lá, Digimon, tá ligado? Só que aí é muito do que tu tem no teu console, né? Acho que não era tu não, porque o cara só tinha Play 4. Não era tu que perguntou semana passada que a pergunta foi pra Play 4. E tu tem só Xbox, Gamer, tu tem PC também. Me diga a sua opinião sobre este jogo Tentem. Ele é bom no sentido de gameplay e história? Me diga o que você achou do jogo. Cara, ele é muito bom como jogo, gameplay. Ele tem, assim, como Monster Theming, gameplay de Monster Theming, PVP, PVE, comunidade, ele é bom. Eu acho ele super bom. A história dele, ela é fluida, mas ela não é grandes coisas, assim, sabe? Tipo assim, eu acho que ninguém nunca jogou Pokémon pela história, tá ligado? Apesar de alguns jogos terem histórias muito boas. Por exemplo, eu acho a história de Tentem muito parecida com a de Pokémon, a primeira geração, entendeu? Que é ali Red, Blue, Green e Yellow, né? É uma história muito equivalente, apesar de a história de Pokémon, a primeira geração, ter mais carisma que a de Tentem. Por exemplo, a segunda geração de Pokémon, que é em Johto, Gold, Silver, Crystal, Heart Gold, Soul Silver, pra mim é a melhor geração de Pokémon, melhor geração de gameplay, só que a história é um lixo, entendeu? A história da geração 2 de Pokémon é muito ruim. Tentem é muito melhor, entendeu? Só que a gameplay da segunda geração de Pokémon é muito melhor, entendeu?
Então, tipo assim, eu acho que é parecido com o que Tenten é. A história é meia bomba. É meio foda-se a história, apesar de ter uma linearidade, uma história interessante. Ela não é grandes coisas, não é que nem, sei lá... Que nem, por exemplo, tu vai ter em outros jogos, que nem... A Digimon, por exemplo, a história é absurdamente boa. Nexomon, a história é absurdamente boa. Tu não vai ter isso em Tenten. Só que tu vai ter uma história ok, uma gameplay que, na minha opinião, é melhor que Nexomon. É muito mais padrão, muito mais fácil de jogar que Digimon, que Digimon nem online tem, né? Se o cara quiser jogar um PVP, se o cara quiser fazer um trade, jogar com algum amigo. E, cara, por exemplo, Coromon, que é um jogo super bom, uma história legal, eu considero Tenten melhor que Coromon também, né? Então, cara, tanto é que é um dos meus jogos favoritos de Monster Theme, não tem como negar. Eu gosto muito de Ark, Palworld e Tenten. E Tenten eu gosto mais que Palworld, tá ligado? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. É impossível não comprar esses jogos, não comparar esses jogos com Pokémon. Como funciona o modo online desse jogo? Me fale sobre o PVP. Cara, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que aqui no canto, aqui, ó, tem o chat? Ó, tá vendo? Chat, trocas. É como se fosse aqueles MMOs online de Pokémon, tá ligado? MMO online é foda, né? MMO é online. Tu tem aqui como falar com quem tá na tua área, com todo mundo. Tá ligado? Então tem uma comunidade bem ativa de players. E... Pera aí. Cara, agora eu não sei como desabilitar isso aqui. Ah, tanto faz. Aí, aqui, por exemplo, ó. Aqui tu consegue... as conquistas não. Aqui, ó. Aqui tu consegue ver os teus amigos. Aqui tu... Isso aqui é... Meu, isso aqui são clubes. Os clubes são como clãs. Tu tem batalha de clãs pra dominar certos espaços no mapa, tá ligado? E aqui tu tem o competitivo. Que tu entra pra ranqueada. E também tem torneios, né? Que no caso eu não faço ideia como é que funciona. Mas, por exemplo, 21 de março começa um torneio. 22, tá ligado? Tem, então... É bem ativa a comunidade. Eu nunca joguei PVP, mas eu vou fazer PVP assim que eu terminar a história. Tá? Tem passe de nomador também, que é como se fosse uma... É como se fosse, ó... Uma... Cara, é um passe de batalha, né? Como se fosse um passe de batalha. Então tu vai upando aqui o level de acordo com algumas atividades que tu vai fazendo e tal. É um passe de batalha, tá ligado? Só que tu não paga nada além do jogo, né? Não é uma DLC, não é nada. Tu só paga o jogo e tu ganha tudo isso. Então, cara, pra mim Tenten é absurdamente bom. O único problema é que não lançou nenhum jogo novo. Então Tenten segue com os mesmos Tentens, com o mesmo meta, não balanceou mais, com a mesma estrutura de PVP desde 2022. É o único contra. Mas, cara... São mais de 150 Tentens, tu pode fazer vários times, pode fazer várias interações online, tá ligado? Então eu acho um baita no jogo, Fala, coelhinho, tamo junto. Desculpa não ter lido antes sua mensagem, cara, eu tava aqui explicando pro Z-Gamer aqui como funciona. Sapatinho, olha só essas pedras, parecem antigas. Vou dar uma turistada. Ó o Carlos. Se tudo isso que você falou é verdade, lamento, mas Carlos. É por isso que você e seu amigo... Falando nisso... Olha ali, ó. Aqui em cima, sapatinho. Por que demorou tanto? Anda, não temos o dia todo. Você de novo? Aquele era o Naulin? Para de falar sozinho e ver se anda logo, ô lerdeza. Tá, deixa eu não vou andar logo, né? Eu vou dar uma turistada. Deixa eu ler o chat de novo. Ó, Z-Gamer, enquanto impossível não comparar esses jogos com Pokémon, realmente não é, porque Pokémon é um marco na geração de videogames. É como eu digo, é um Pokémon-like, assim como Ark se tornou e assim como o Palworld hoje em dia também se tornou para as futuras franquias. A gente fala Ark-like, Pokémon-like, como se fosse um Vampire Survivors-like, um Rogue-like, entendeu? É um Metroidvania. Metroidvania é um jogo, mas se tornou um estilo de jogo, entendeu?
Por exemplo, Hollow Knight é um Metroidvania, entendeu? Então é Pokémon-like. Todos os jogos de Monster Theme vão ser comparados com Pokémon. Digimon World, de 1998, inspirou alguns outros jogos de simulador de doma de criaturas, mas muito nichado, muito indie, mas também é um marco, entendeu? É que nem tu falar Mortal Kombat e Street Fighter. Todos os jogos de luta 2D vão ser comparados com Street Fighter e Mortal Kombat, porque foram os primeiros jogos, marcaram uma geração inteira, marcaram o universo de videogames, né? Então é impossível não comparar, porque, cara, porque fizeram a história que fizeram, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui numas coisas. Eu vou dar uma, antes de eu seguir no modo história, eu vou dar uma explorada aqui. Ó, o Z-Gamer, por que você não joga com alguém? Tem um sistema de ranking no PVP Online. Cara, tem sistema de ranking, eu não sei como é que funciona. E eu não jogo com ninguém porque não é um jogo que faça sentido. As batalhas não são cooperativas, né? O jogo, ele não é cooperativo, ele é um MMO. Então eu consigo interagir com outras pessoas, de trocar tentens e batalhar com essa outra pessoa, fazer parte do clã dela pra gente juntos, cada um com suas batalhas, pontuar pro clã, chegar em um determinado ranking. Só que não tem mais nada além disso, não é co-op, entendeu? Não é um jogo co-op. Eu não posso fazer nada com ninguém, então não vale a pena jogar online. Eu não tenho amigos que joguem, entendeu? Mas tem o pessoal lá no Discord que joga, só que não tem nenhuma interação co-op, então tanto faz, entendeu? Gormlaith. Vindo a Arbory pela primeira vez, boas-vindas ao centro de visitantes do Cromelec de Lodônia. Localizado no monumento mais icônico de Arbory e fonte de inspiração e admiração aos jovens e anciãos de todo o arquipélago flutuante. Você tem camisetas? Infelizmente estamos sem nossas camisetas de ganhei essa camiseta massa quando meu mestre do jogo foi a Arbory e se lembrou de mim. Sabe, aquelas com o Tétaro com um monóculo. Não, eu não tenho aquelas bugigangas para turistas, mas você parece outro tipo de visitante, o tipo que realmente aprecia antiguidades, se é que me entende. O que você está oferecendo? Contemple uma runa nos tempos do chefe Makaed. Foi parte da lápide dele. Observe essas inscrições rúnicas tão nítidas. É uma peça da história lagoburgiana, absolutamente inestimável. É roubada, não é? Por que me insulta desse jeito, senhor? É óbvio que não é. Então por que está vendendo-a? Como um ato de bondade, para dividir a glória com colecionadores esclarecidos como você. Mas você, senhor, deve entender que o apelo de uma peça como essa vai muito além do materialismo e da vulgaridade dos pansóis. Não importa quantos sejam, no entanto, eu também me interesso um pouco por Tentem. Não sou uma domadora, acho que duelos de Tentem muito incultos, mas amo colecioná-los. Então você quer um Tentem em troca da runa. Exatamente, você ostenta um raciocínio deveras afiado, querido colecionador. Qual? Eu ouvi falar no Garunder. É uma espécie local, com gostos refinados, como eu. Infelizmente, ele só é encontrado no submundo desagradável e insalubre de Properton. Minhas alergias não me permitem ir até lá e capturar um. Então, um Garunder pela runa. Correto. Uma pechincha, não é? Ok. Olha aqui, ó. Uma aranha. Deixa eu ver o coelhinho. Os níveis são nivelados, né? Na ranqueada. Não faço ideia, coelhinho. Não faço a menor ideia de como é que funciona a ranqueada aqui. Isso vai ser uma surpresa que eu vou ter e vou aprender no futuro, cara. Vou aprender isso no futuro. Ó, Z-Gamer, gostei da sua explicação. Obrigado aí. De nada, Z-Gamer. Fica à vontade, cara. E dá uma exclamação Discord, entra no nosso canal do Discord ali, cara. Porque aí a gente pode conversar mais, eu posso te indicar outros jogos. Posso te indicar outros jogos também, tá? Se entrar no canal do Discord por lá, vai ficar por dentro das promoções dos jogos e muitos outros jogos estilo Pokémon que eu vou estar postando lá a respeito. Tipo trailers também, atualizações e tudo mais, tá, Z-Gamer? Tentem começou aí a levantar fundos pro próximo jogo deles. Então, ó, isso aqui é o dojo do Clube Arboriense. Aqui é onde ficam as batalhas, entendeu? Aqui, esse aqui é um clã. E esse clã ganhou o direito de estar aqui comandando esse dojo essa semana. Tem vários espalhados pelo mapa. Então é assim que funciona, viu, Z-Gamer?
Enfim, entra lá no Discord que daí a gente pode... Se tu quiser outras indicações, tem muitos outros jogos que eu posso te indicar, tá, Zgamer? Que eu não sei de cabeça agora. Deixa eu ver o coelhinho. Cadê o número desse... Cadê o N desse universo? Cara, então, meu... existe uma manifestação aqui muito tímida em Tentem de pessoas que, assim como o N, queriam libertar os Tentens, né? Acho que em Kizua foi a última vez que eu ouvi algo sobre. Era... Sei lá o nome do grupo. Grupo Tentem Livre. Era alguma coisa assim, né? Era Grupo Tentem Livre, um troço assim. Finalmente, chega mais, Sapatinho. Sapatinho, então você não é uma alucinação. Isso não. Eu cheguei a tempo de salvar você, ainda bem, mas não pude ficar e explicar as coisas. Minha presença em Arbor deve permanecer secreta. E estava atrasado para esta reunião. Cara, atrasadíssimo. E você, Carlos? Diga-me você, Sapatinho, eu nunca vi esses aí. E você parece conhecê-los. Permita que nos apresentemos. Somos simplesmente o segundo e o terceiro... O quê? É o quê, cara? Eu sabia que esse maluco aí não era só um bandidinho ou um pilantra, cara. Eu tinha certeza, ele conhece o Naolin. Cara, ele conheceu o Naolin. O Naolin eu tinha teorizado que era um Arquidomador no episódio passado, mas esse cara me pegou de surpresa. Vocês são Arquidomadores? Só isso? Simples assim? Estamos tentando ser breves aqui, cara. Se você ficar fazendo perguntas demais pro mascarado, ele vai dar um sermão. Por séculos, nós, os 4 Arquidomadores... Eu falei que era elite dos 4, cara? Vão ser 4 Arquidomadores mais o campeão. Por séculos, nós, os 4 Arquidomadores, ficamos vigiando o arquipélago em silêncio. Mantivemos nossas identidades em segredo e, quando um de nós morre, nos reunimos para nomear outro. Cara, eu avisei. Vou ser breve. Somos Arquidomadores, há 4 de nós, e recentemente as coisas estão pesando demais pro nosso gosto. Assim que a 4ª Arquidomadora chegar, realizaremos o ritual de invocação para trazer a primeira Arquidomadora, a própria Endaira. Endaira existe? Desde que o grande mar se dividiu e houve o dilúvio de água e terra, o arquipélago se formou. E ela... Sim, ela existe. Próxima pergunta. A 4ª Arquidomadora seria a Nala? Pois é. Quanto a isso, sinto muito, mas temos más notícias. A Nala não vem. Ué, como assim? Meu jovem amigo, você se esqueceu de chamá-la para... Eu mandei uma mensagem assim que escrevi pra você, por endereço dela em... Kizua. Achamos que o Clube El Solto a capturou. Uma Arquidomadora capturada? Isso nunca aconteceu antes. Esse Clube El Solto é ainda pior do que imaginávamos. Temos que resgatá-la, não é só pelo bem dela. Sem os 3 Arquidomadores, não podemos invocar a primeira. E parece que vamos precisar da Endaira para derrotar quem quer que esteja por trás disso tudo. É o Percival que está por trás disso tudo, o mestre do dojo de Properton. A Nala desapareceu depois de aceitar o convite dele para o evento no dojo. Descobriram tudo isso? Vocês formam uma boa dupla. Eu shippo vocês. Chipa? Não é hora nem lugar pra isso, jovem Arquidomador. É hora de desmascarar o bandido e resgatar a Nala a tempo de... Tá, mas espera aí. São 4 Arquidomadores com a Nala. Quem é o terceiro, então? Então vocês estão indo para... não. São 4 com a Endaira. Então são 3 vivos e a Endaira a ser invocada, é isso? Então vocês estão indo pra Properton de qualquer jeito, correto? Tomem cuidado na estrada e não viajem juntos. E muita gente suspeita perto da cidade. E temo que sejam agentes do covarde do Percival. Não se preocupe, Sapatinho. Já estive em Properton algumas vezes, durante o caso do Monco desaparecido. Nós nos encontraremos no Clube Casa do Barco, beleza? Conheço o dono. Na última vez que você falou pra nos encontrarmos em algum lugar... Eu sei. Não vai ser como em Kizua, eu prometo. Dê um tempinho para eu ir na frente. O ar aqui é puro demais, não gosto. Que isso? Sim. Porque o Naolin mora lá no esgotão a céu aberto, que é... Tukima. Vamos pegar esse Percival. Aí, Sapatinho, assim que você encontrar a Nala, traga para realizarmos o ritual. A gente invoca a Endaira e juntos derrotaremos o Malvadão. Enquanto isso, você vai tentar invocar a Endaira. Sem as vozes combinadas dos 3 Arquidomadores, a primeira não ouvirá nossa invocação por meio do véu que separa as esferas do... A gente vai esperar aqui, beleza? Agora vai logo, caramba.
Onde ela poderia estar? Algum lugar secreto na cidade. O mestre do jogo costuma ter muitos lugares para esconder alguém. Pergunte àquele seu amigo bonitão, o detetive. Parece um caso para detetives particulares, Carlos e Sapatinho. Parece ótimo. Ah, não consegui ler, spamei o A sem querer. Pensei que haverá mais traições. Vaza antes que ele comece de novo. Mais traições. A primeira grande traição foi o Percival ter traído os dojos, né? E ter se alistado aos Belsoto, ou ter feito agora uma próxima traição. Será que eu ainda tenho que suspeitar do Carlos, cara? Quem que seria o próximo traidor? E outra, eu tava certo, né? São 3 Arquidomadores mais a Endaira, né? Seria a 4ª. Agora esse lance de vida após a morte, invocar um ser morto... a gente ainda não tinha visto isso nesse universo, né? Universo de Tenten. Bom, já explorei tudo por aqui. Beleza, né? Vamos aqui pra baixo, então, em direção a Properton. Eu explorei tudo, né? Não, isso aqui eu não tinha explorado esse lado aqui ainda, ó. O que é isso aqui? Apesar de não haver evidências arqueológicas de que os restos mortais contidos neste túmulo são mesmo do chefe Domon Mackay, que viveu por volta de 250 anos, a tradição oral de Lagoburgo perpetua a versão de que seu líder semimítico descansa aqui. Uau! Ó o coelhinho. Olha a máscara do mano também. Só vilão brabo usa isso aí. Cara, então... Realmente, né? Ele mora num lugar onde um monte... Cara, tu lembra, coelhinho? Lá em Tukma, onde caiu a Narval. Só tem bandido lá que usa essas máscaras. Mas é porque máscara de gás que lá é um lugar tóxico, né? Ah, isso aqui é mais um daqueles clubes. Tá. Aqui só tem tendo tipo lutador, né? Pretendo fazer isso depois do jogo, galera. Depois do jogo pretendo fazer isso. Tá. O que era lá em cima? Ah, tá. Era o dojo lá dos clubes. Ah, então tá. Já explorei tudo, agora vamos pra Properton. Rochedos de Macaed. Seguindo os passos de gigantes. 1 minuto e meio de Ed, parou na máscara de gás, já volto. Beleza. Então, ainda alguns mistérios aqui a serem revelados, né? Cara, aqui... Aqui ficou ruim. Aqui ficou ruim pros dois. Mas eu ainda consigo usar este golpe e aqui eu troco pro Gario. Cara, se esse jogo aqui se baseia muito em Pokémon, a gente tem 4 Arquidomadores, né? Por mais que um esteja morto. Seria equivalente à Elite dos 4. Provavelmente, então, a gente tem um que vai ser o campeão. Que teria que ser o meu rival, que seria o Max, mas o Max até então tá morto. Talvez não tenha essa dinâmica de campeão. Talvez o líder do Clã Belsoto seria esse tal campeão que a gente vai derrotar. E aí nós, ou a gente vai pegar o lugar da Endaira como quarto Arquidomador, ou a gente vai ficar no lugar da Nala, que pode ser que seja morta. Ou então vão ser os 4 Arquidomadores e eu vou ser o campeão deles. Como se fosse um 5º Arquidomador, que nem acontece na Elite dos 4, né? Na Liga Pokémon. Então são muitos poréns, são muitos poréns. Aqui vai ser 1×4, não preciso... eu vou atacar aqui e aqui vai ser 1×4. Então eu acho que vai ser mais ou menos isso. Meu Deus. O Ouroboros apanhou legal. Ai, vai dizer, cara. Tomar no cu 2 ainda por cima, meu. Aí é foda.
Não tem ninguém que seja bom. Aqui eu consigo atacar. E aqui, aí, cara... O Vulcrane não escapando dos golpes de novo. Eu digo, não tem nenhum que seja bom porque o Cernith pode tomar pra golpes de fogo, né? Então... podia ter usado o cubo de gelo. Cara, foi chato, eu vou ter que voltar a recarregar eles, né? Não vou nem usar o meu item, tá muito no início da rota. Sei lá, eu fiz uma leitura dinâmica extremamente incorreta, né? Isso resultou em eu não ter entendido nada que ele falou, mas nada de importante. Olha, um boizinho, bezerrinho, Itmalia, bezerro. É bonitinho esse bezerro, não vou negar. Aí, ó, o Gu e Drades que a gente viu sobre eles ali na cidade, né? Olha como ficou o lagartinho Art Figure. Parece um monstro. Que lagartinho Art Figure. Lá vamos nós de novo, mas aqui... Não, aqui é mega interessante pra nós essa matchup. Essa matchup é mega interessante. Chute helicóptero, ó. Se não é o próprio Huarang, se não é o próprio Ed Banana. Referências a Tekken, né, galera? Doeu. Aqui eu fiz meu trabalho. Se o Gasmo atacar primeiro, melhor ainda. Ah, atacar primeiro que a Barnish. F Adoroboros. F Adoroboros. Mas aqui eu não vou voltar a recuperar ninguém. Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Muita batalha aqui pra baixo significa que vai ter item escondido ali, né? Sem saída. Monco. A ilha digital. E não sei qual que é o outro elemento dele. Eu sei que... Nossa, level 90. Digital e normal. Digital e normal. Não, ó. Digital e lutador. É... Foi. Consegui. Tô meio ferrado, mas consegui. Eu tenho que ter um monte de batalha aqui, pelo visto.
Ah, primeiros estágios evolutivos, isso é bom. Ixi, isso aqui vai ser fácil. Ai, doeu. Vou tacar por último, vai ser ruim. Melhor que o ataque tire menos HP, né? Do que eu nem atacar, né? F-gaso, mano. E aqui é... neutro, neutralidade. É usar golpes rápidos aqui. Agora é recuperar minha tropa, né? Tá. Ali tem os itens escondidos ali que eu vi. Aí, ó. A matchup... a matchup não é boa pro Ouroboros. Aqui é trazer o Torchlight, né? Jogar safe. Jogar safe. Focar no Gasma mesmo, né? Mas aqui não tem pra onde fugir. Aqui vão apanhar e não tem pra onde fugir. Ai, bateu forte. Adiós. Ah, mas nenhum item pra cá, né? Tá, beleza. Ó o coelhinho. Tem TM Move Tutor no jogo, cara? Move Tutor até agora não encontrei nenhum, então não deve ter. E TM tem, né? O time do cara já tá no 70 mais, brabo. Cara, sim, ainda tem muita coisa, né? A gente ainda tem... A gente ainda tem que vasculhar toda a árvore ainda. E ainda tem ali... Sei lá, isso aqui, que é isso aqui, né? Que eu imaginei que fosse a liga, né? Entre aspas, desafiar os arquidomadores. Então... como é que eu tiro aquele chat daquele canto de lá, meu? Cara, não sei. Eu tinha conseguido tirar uma vez.
Ah, claro, né? Se eu botar no local e ninguém falar nada, fica... Tá, beleza. Como é que tá meu time? Tá ok. Mas TM tem. TM tem. Só Move Tutor, eu acho que não tem, cara. Eu acho que não tem. Esse é o nível da revanche no Fire Red, tá maluco? Traumas de guerra. É, cara, realmente, Pokémon leva um level muito mais abaixo, né? Coromon também foi assim. Alguns jogos, os 50 como se fosse o level alto, né? E o 100 é um troço meio que tipo, cara, pra quê? Mas... Nexomon, por exemplo, e aqui o Tenten... O modo história te leva muito pra perto do 100. Te estimula a chegar perto do 100. Aqui eu acho que o próximo dojo seria um nível 80. E aí se for ter uma liga ali, sei lá eu, né? É um nível 90. E aí fica por aí, tipo 90. E aí tu chega no 100 se quiser. Acho que vai ser tipo isso. Deve ser só TM e talvez Egg Moves, já que parece ser bastante grid. Sim, Egg Moves tem. Egg Moves tem. Eu não sei se tem Egg Moves da mesma forma que em Pokémon, por exemplo, Egg Moves entre aspas, né? Que na verdade não é Egg Moves, né? Em Pokémon é Pré-Evolution Moves, né? Por exemplo, alguns Pokémons quando evoluem, o estágio evolutivo do Pokémon pode reaprender golpes que ele não aprenderia de forma natural, né? Seria mais ou menos equivalente a um Egg Move, mas não é a mesma coisa. Aqui tem Egg Moves, tu consegue botar golpes de um Tenten pra outro através da gestação, né? E aqui eu vou trocar o Gasma. Mas não tem pré-evolution moves aqui. Até porque tu não tem nenhum move relearner, né? Tu não tem como relembrar golpes. Quer dizer, tu não precisa relembrar golpes, né? Tu pode livremente trocar os golpes que tu já aprendeu pelos que tu tá ali. E os TMs também, né? Os TMs, eles ficam ali indo e voltando quantas vezes tu quiser. Passando DNA, biologia na prática. Cara, e aqui, sim, e aqui também tem um lance de que tu não pode bridar livremente. É meio que nem Ark, assim, tu tem um limite de uma geração pra outra. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a quantidade de vezes que esse Tenten vai poder reproduzir. Então, ele já veio com uma folha a menos nessa arvorezinha. Esse aqui veio com todas, ó, tá vendo? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 breedings que esse aqui vai ter. Depois disso ele não brida mais. Ó. Todos eles agora... Tipo assim, vieram na natureza com um a menos, né? Com exceção do Cernif que eu ganhei. Então essa é a dinâmica aqui no Tenten. Essa é a dinâmica. Não tinha nada pra cá. Alarme falso. Deixa eu ver, tá? Eu tenho que vir reto aqui. Aqui... Ai, passou reto por mim. Olha o elefantinho! Elefantinho! Isso é meio ruim, mas se os filhos deles vierem decentes ou melhores, não é um problema. Então. Eu acho ruim, porque tu fica um pouco limitado nessa questão. Mas não é o pior dos cenários, né? Ainda mais... Eu sei que tem itens em que tu força a herança genética de vez. Tem esse item. Só que a habilidade eu não sei se tem, eu não sei como é que farma esse item, se esse item ele
é uma vez só e depois tu pode usar à vontade, ou se tu usou uma vez ele é consumido. Eu acho, cara, em 2020, quando eu pesquisei pra fazer, o item era consumido. Mas não sei como é que se não mudou as coisas, né? Não sei se não mudou as coisas. Aí... também tem a questão dos Egg Moves, né? Mas eu acho que Egg Moves é 100%. Mas a habilidade eu acho que não é 100%. E os IVs tem os itens, né? Então, tipo assim... são o quê? São 7 opções, ou 8, né? É um bom número. Eu acho um bom número. E eu não tenho certeza se quando tu brida, o filho nasce com uma herança 1 a menos, entendeu? Eu não tenho... Cara, eu acho que eu confundi. Pode ser que eu esteja errado, galera. Pode ser que seja o seguinte, ao invés do pai perder aquela folha, pode ser que o filho perca a folha, e aí quando o filho reproduzir com outro filho, ele perde mais uma folha, e aí esse outro filho com outro filho vai perdendo até ele ficar estéril, né? Cara, eu acho que é assim, porque em Ark é dessa forma, né? Em Ark não são os pais. Em Ark a herança cara, eu acho que é dessa forma. Eu preciso estudar melhor. Mas eu acho que é assim mesmo, cara. Eu acho que é isso. O filho nasce com uma pétala a menos, entendeu? Não o pai que perde a pétala. E aí o filho do filho vai nascer com 2 pétalas a menos que o vô, por exemplo, né? Vai ter a matriz, o filho da matriz vai nascer com uma pétala a menos, o neto da matriz vai nascer com 2 pétalas a menos, o bisneto com 3 pétalas a menos, e assim por diante, né? Claro. Escalonado, né? Eu acho que é assim que funciona. Eu acho que é assim que funciona. Você só não pode reproduzir e ver full infinito, mas se durante o breed vier 2 iguais já é lucro. Então, tipo... Eu posso botar um item no pai e um item na mãe pra herdar 2 IVs. Aí, nos 2 filhos, eu posso fazer a mesma coisa e nos 2 netos eu posso fazer a mesma coisa, vamos supor. Nessa hora, eu posso ter 5 ou 6 IVs perfeitos, digamos assim, ou que eu escolhi. Só que essa terceira geração já vai... Se eu já não conseguir fazer ele do jeito que eu quero, eu já não vou conseguir fazer mais 3 gerações, né? É mais ou menos isso, eu acho. A habilidade já pode ser um problema se o bicho tiver 2 opções de habilidade. Sim, e todos eles têm 2 opções. Eu acho que todos. Se não são todos, é a grandíssima maioria que tem 2 opções. Porra, que errado, cara. Esse analógico, cara. Porra. Ela ter jogado no Brocork. Teria que pegar vários bichos e fazer muitas árvores genealógicas pra ter uma chance. Cara, com certeza tem um meta. Mas eu tenho que estudar melhor, né? Eu tô falando um conhecimento da época que era Early Access de Tenten, né? Conhecimento de 2020. Tenten lançou oficialmente o 1.0. Gás tóxico pra gosma tóxica. Do tipo tóxico em toda a equipe cause um turno de envenenamento. E esse aqui... mas é turno 2 o gás tóxico, daí não. Pode ser que tenha mudado, né? Porque lançou o 1.0, saiu de Early Access em 2022, né? Foram 2 anos depois do que eu estudei. Então muita coisa pode ter mudado. Mas isso aí, depois que eu zerar o jogo, eu vou pensar nisso. Por enquanto eu não vou me preocupar muito.
É, ainda é mais fácil que Pokémon por causa de Hidden Ability, com toda certeza. Com toda certeza. Eu falo Hidden Ability, mas acho que é Hidden que se pronuncia, né? Hidden Ability. Ability. Hidden Ability. É de escondido, é que se esconder é hide. Mas a pronúncia é de secreto, de escondido é hidden. Ou é hidden? Eu falo hidden, né? Mas talvez eu esteja falando errado há muitos anos. Talvez tenha algum item de passar habilidade também, se há duas opções. Cara, pode ser. Pode ser. Pode ser, não nega a possibilidade, né? Cara, deixa eu focar nesse Nidrasil aqui. Por que eu focaria no Nidrasil e não no Regine? Tanto faz, na verdade, né? Ah, não, o Regine dá super efetivo na Doroboros. É que no Nidrasil eu uso 2 golpes. Não, porra, o Doroboros vai ser neutro contra o Nidrasil, né? Vai dizer 2 super efetivos, mas não, vai ser um super efetivo e um neutro. Mas agora o Doroboros eu ataco forte na Nidrasil. E aí o Gazuma eu ataco forte no Regine. Surtinho psíquico ou... Não, aqui ó. Tá. Tava tentando arrancar uma pelezinha da boca, galera. Desculpe pelas caretas. Doeu. Ah. Ah, vai ter mais um, né? Shaolante é lutador. Lutador é alguma coisa. Então aqui é surto psíquico. E aqui é... Não entendi a habilidade do Regine, talvez. Tem que ser muito mais veloz, estava escrito. Caralho, o Shaolin level 100! Agora que eu vi! Caralho! Agora que eu vi, level 100! Pelo amor de Deus! Level tava o Regine! Não tinha enfrentado nenhum acima do 90. Não tava nem vendo o level dos meus rivais, né? Quando veio, enfrentei algum no 100 e nem vi. 100, aí já tá passando o limite. Cara, passou total do limite. Que isso, cara? Do nada. Aqui eu já batalhei ali. Tá. Vamos batalhar com esse cara aqui. Aqui vamos focar no Pletipat. Porque eu consigo dar super efetivo 2 vezes nele, né? Eu acho que o Ozukai... Acho que o Ozukai com golpe de pedra ganha do Gazuma. Aí, só que eu não conseguia... Não consegui ganhar do... Ah, mas eu dou golpe de luta, beleza. Mas e agora?
F. Bom, aqui eu trago o Gario, né? Se bem que ia ser mais inteligente o Cernif, né? O Gario é tipo pedra. Pedra apanha pra... Pedra apanha pra luta, né? Olha aí, cara. Pelo amor de Deus. Aqui acabou. Nem clicou o Gario. Fiz cagada. Nem clicou, era pra trazer o Cernif mesmo. Cagada. Que foi. Não acaba mais. A Demi mostrando suas habilidades. Cara. Aqui, cara, aqui é trazer o Tortinite, né? Aqui é trazer o Tortinite. Cara, que batalha chata, meu. Aqui toma. Aqui toma. Aqui acabou. Ah. Aqui quase acabou com a minha equipe, né? Pra cá vai ter deixa eu fazer o seguinte. Itens ali. Eu imaginava. Aqui o Douroboros tem vantagem. E o Gazuma é meio que indiferente aqui. Vamos finalizar o Scant, que é chato. Rowder. Rowder também é chatinho. Vou focar no Rowder. O Moflank tá ok por enquanto, né?
Aí o Rounder nem atacou. Tá, aqui tá seguro. Tá safe aqui. Batendo no Monflank e aqui nos dois, tá. Não vou derrotar o Monflank, mas aí... Se o Gasma ficar vivo, né? Aí no próximo a gente finaliza a batalha. Ah não, agora eu derroto o Monflank. Os caras são meio suicida aqui, né? Gostam de perder a HP pra dar um daninho. Devia ter usado outro golpe da Duroboros. Quis atacar primeiro. Perdeu o Gasma ainda. É, quis atacar primeiro pra garantir. Dei menos dano que o esperado. Vamos lá, que eu só perdi um, né? Então já dá pra ganhar essa batalha. Ai, ai. O Gasma vai ser importante aqui. São bem mais rápidos que eu, level bem mais alto também, né? Tá. Aqui surto. Ixi, que eles atacaram depois que eu... Ah, devem ter usado um golpe carregadíssimo, né? Ah, ele é meio água. Agora entendi. Esse golpe foi tipo água. Por isso que raio é vezes 4. Ele é mental e água. Ah, agora entendi. Agora entendi. Tal e água. Ver se eu consigo derrotar o Valier, pelo menos. Eu vou conseguir. Gasma ia ser, pô... Bom, se bem que eu vou trazer o Cernif agora. Ah, é neutro nele. Então ele não é do tipo normal. O que ele é, então? Mental também, será? Cernif. Fala, Conen! E aí, meu rei? Como é que tá, cara? Quanto tempo? Quanto tempo, Conen? Salve, salve. Tu pretende fazer os Covis em live? Cara, pretendo. Eu não sei o que são os Covis, mas pelo meu entendimento, os Covis são aquelas partes de monotype, né? Aqueles desafios monotype. Esses são os Covis? Eu tento fazer tudo em live.
Cara, aqui é... Aqui é descansa. E aqui é ataca. Ai! Agora aqui é... atacar primeiro. Aqui eu vou atacar primeiro. E aqui eu vou sacrificar um pouco da vida. Ataca primeiro, Cernif. Ai, ferrou. Adoroboros... Ah, eu odeio quando eles pedem e não ganham XP, meu. Deixa eu ver... Caramba. Não, esses são santuários. Ah, é verdade, é santuário, é verdade. O que são os covis então, Conan? Não sei o que é. Desafio monotype, ADM? Não acredito mesmo vendo. Cara, mas eu já fiz um desafio monocristal, né? Eu fiz um desses santuários em live. Era um monocristal, eu só não fiz outros porque eu não tenho... Eu não tenho 6 tentens do mesmo elemento, né? Treinados, né? Tem que voltar pra recuperar a tropa. Era no competitivo, né? Não. Monotype, um dia eu vou fazer no competitivo um monotype, mas não é agora. Aqui também tem Barnet pra capturar. Ah, o Conan, acho que tu não deve ter percebido. Tu já passou por um deles aparentemente. Ué... Percebi o que é Covil. Se não me engano, passou por um em Anak. Cara, lá no vulcão Anak... Cara, se é dentro do vulcão, eu não passei, porque eu não voltei pro vulcão depois, né? Eu só fiz o modo história do vulcão lá, que era espantar o Hamidul. E depois eu não tinha a escalada nem o pula-pedras, né? Aí eu não voltei mais lá depois. Ó, coelhinho, se em cada Pokémon do ADM não tiver pelo menos um Swords Dance ou Dragão... Cara, não existe isso aqui em... Coelhinho. Não existe esses golpes aqui em Tentem, cara. Ó, coelhinho, os Covis são tipo umas raids contra míticos, normalmente feitos em pares de 3 ou 5... Ah, não. Não faço ideia de onde é que são. Nunca vi, talvez só libere depois que zerar o jogo, Conan. Nem ideia disso aqui, disso aí. Mas com toda certeza a gente vai fazer essas raids, né, Conan? Com toda certeza. Aqui, o Olri vai tomar super efetivo de 2 aqui. Top, daí o próximo golpe do Gasman já nocauteia o Olri. Vai dar super efetivo no Yolar também. O Yolar eu não sei se ele não é normal e água, né? Ele é água e alguma outra coisa. Talvez água e luta. Vamos ver se é a luta agora. Com a Doroboros. Ah, ele não é água, ó. Ah, então será que ele é pedra e luta? É, pelos golpes ele é do tipo luta, sim. Só que pelas cores eu confundi com água pelas cores.
É, ele deve ser pedra e... Tirar o veredito agora. Ah, ataquei primeiro. Para Ouroboros, já era. Nunca saberemos. Ó, o Cone, acho que tu vai lembrar lá no Lago Sagrado. Um portão grande que não dava pra interagir. Lá era outro. Ah, no lago aqui. Aqui em Lagoburgo. Aqui em Arbury. Sim, tinha uma fortalezinha lá, né? Aham. Aí tem mais um que a gente passa no modo história. Ai, cara. Muita batalha. Muita batalha. Pouca história, né? Cara, aqui na real que eu podia ter trazido... Eu esqueço de trazer o Torchlight pra batalha, cara. Podia trazer o Torchlight pra batalha, né? Dar um super efetivo nesse Sambi aí e já era. O Sambai. Ó, o Cone, eu tô fazendo as missões da Free Tank, que sofrimento. Cara, eu nem parei pra ver nada, assim. Tem muita secundária que eu ainda tenho que fazer. Ô, Coelhinho, tu tava perguntando do N? Free Tem é o nome aqui, ó. Que eu falei era Tem livre. Não, é Free Tem o nome agora. O Cone me lembrou. Tudo por 35 mil pansóis. Vale a pena, cara. 35 mil pansóis é uma boa recompensa, cara. Uma boa recompensa. Isso pra não dividir XP, né? Vou tomar mais dano no Gyro do que eu gostaria só pra não dividir XP. Aí, ó, foi metade da HP, cara, só pra não dividir XP. Ah, deixa eu ver uma coisinha aqui agora. Aqui explorei. Ah, lá vai mais uma batalha. Como é que tá meu time? Tá lascado, mas bora. Bora pra cima. Um só vai ser level 90 também, né? Ah, outro cara veio com level 100 pra cima de mim, cara. Que loucura, 93. Se eles existem mesmo, eu tô do lado deles, mas eu faria algo? Nem. Trampo demais. Lado de quem, Coelhinho? Ó, Pony, tá atualizando sobre os Lumas. Tenho 20 Lumas de um Umbra. 20 Lumas! Eu não achei nenhum! Cara, regra é boa, né? Regra com lei. É a regra da vida, né? Uns com tantos e outros com tão poucos, cara. É a lei da vida mesmo.
Tá, aqui... Properton, salões sagrados, canais pitorescos. Cheguei em Properton. Ainda falta mais um pedaço aqui pra gente vasculhar toda a Arbory. Ah, olha, tem escadas pro subsolo, ó que interessante. Ah, ele ali, finalmente eu consegui voar pros outros lugares, né? Mas tá. Ok. Deixa eu ver onde é que tá o Tempório. Ali no meio, tá. Deixa eu entrar nessas casas aqui, luteando as casas. Opa. Quer dizer, tentar lutear as casas, né? Nem sempre tem alguma coisa. Eita, que tem um puxadinho aqui, ó. Tem uma laje, né? Não é bem laje, né? Mas tem É um puxado. Ah. Tentar lutear a casa dos outros é foda, né? Mas é isso aí. Jogos de doma de criaturas e suas coisas sem sentido, né? Na verdade, isso aí não é coisa de doma de criaturas, né? Isso é coisa de RPG de modo geral. RPG de modo geral, tu ficar entrando na casa dos outros pra ficar clicando no... Ó, o Conan, vim pra cá pra me juntar com o coelhinho. Boa, Conan. Vai pra Twitch. E assim eu farmo anúncio, né? 1 centavo de dólar pro anúncio. Ah, não posso ir pro terceiro andar. Aqui... Ah, não. Porra, achei que tava trancado. Cara, no final das contas, cara... Se eu não achar nenhum item, eu vou ficar de cara. Se eu achar um item, já tudo valeu a pena. Opa, que tem um puxadinho ali, eu vi. Cara, todas as casas de 3 andares, né? Dá pra ver que o pessoal aqui tem grana. Ó um videogamezinho aqui. Será que é um ROG Ally isso aqui? Ou será que é um Steam Deck? Será que é um Steam Deck, galera? Cara, não vai valer a pena essa busca por loot, hein? Meu Deus, não vai valer a pena. Caramba. Opa, tem uma lixeira. A esperança era a última que morria, mas morreu. Stanley. Ó. Minha garrafinha é dele, ó. Minha garrafinha é dele. Ai! Pingou. Pingou no notebook. Ah, despingou. O que eu fiz? Nossa, abriu o Copilot. Tinha até deletado o Copilot. Stanley. Tempos estranhos, pessoas estranhas, saudades da época da velha Properton. E aqui aparentemente tem uma passagem subterrânea que eu ainda não consigo entrar, né? Eu falei com esse cara justamente pra ver se ele for dar alguma informação a respeito disso. E aqui eu não consigo nadar aqui, né? Não é, essa água não é nadável. Ah, por aqui? Não. Só enfeite mesmo. Botequim Instituto Vivati. Bom, alguma secundária eu vou ter que vir pra cá, né? Imagino eu. Tá, por aqui eu chego no Tempório, já explorei tudo. Vou vir direto no Tempório aqui pra encerrar o episódio.
Recuperar a tropa. Olha aqui, ó. Bichinho novo. Aline. Espera aí, isso não é sapatinho? Sim, por quê? Ah, tem uma mensagem pra você de uma moça chamada Aina. Por que ela deixaria uma mensagem com você? Conhecendo o meu sapatinho, o Tempório é o único lugar em que tenho certeza de que ele visitará. Isso que ela disse. Qual a mensagem? Ela disse que está procurando um cara chamado Constante. Ela não conseguiu encontrá-lo, então resolveu ficar no... ficar no Minox Empinado. Minox é um tentem, né? Deve ser o nome de algum lugar aí, um boteco, um hotel. Você pode se encontrar com ela lá. Quer dizer, professor Constante... o que é o Minox Empinado? É um hotel, viu? Bem conhecido na floresta Valverde. Ah... O ensopado de cogumelos deles é incrível. Beleza. Valeu pela informação. Valeu pela informação e... valeu pela participação, né, galera? Agora eu vou aqui... dar uma colada. Foram o quê? Foram 3, né? Aqui já temos um. Aqui já temos outro. E por último, os gêmeos. Aqui. Por último, os gêmeos. Feito então, rapaz. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi um episódio com muita batalha e pouca história, né? Acabar um pouquinho antes, um pouquinho mais curto que normalmente, uns 20 minutos mais curto do que normalmente eu acabo, mas né, vamos deixar pra explorar essa cidade com calma. Rapaziadinha, valeu Coelhinho, valeu Conan, valeu Z-Gamer. Tem figurinha danificada pra trocar? Tenho, mas eu ainda não terminei a secundária. Já é 7 da noite. Ainda não fiz essa secundária ainda, Conan, mas logo eu vou fazer as secundárias. Tempo passado demais, passa. O meu objetivo é eu liberar os voos pros outros arquipélagos. Agora eu tenho todas as técnicas, né? Pula pedra, escalo, tenho patins. Eu vou arquipélago por arquipélago. Não é arquipélago por arquipélago, né? Ilha por ilha. O arquipélago é o mapa mundi, o arquipélago, né? Vou ilha por ilha. Pra fazer todas as secundárias, pegar todas as áreas secretas e tudo mais. Isso também em live. Assim que eu liberar aqui... Eita, tem 2 iguais, ó. Só faltou eu com o meu, né? Mas enfim, daí eu faço isso. Então, muito obrigado a vocês todos aí. Tu que tá assistindo no futuro, muito obrigado também. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever. Entra no grupo do Discord pra gente conversar, beleza, rapaziada? Vamos lá. Um forte abraço, tamo junto e fui!